Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família, hoje e sempre. Aqui quem está falando é o pregador João Antônio e eu convido você, meu querido irmão, a participar de mais esse momento de devocional, de mais esse momento em que nós iremos aprender um pouco mais da Palavra de Deus juntos. Nós vamos refletir, meditar num assunto que é muito importante para a nossa vida espiritual. O tema da nossa mensagem de hoje é o que nós devemos fazer depois de pecar. Mas antes de refletirmos sobre isso, eu quero ler uma passagem com você que se encontra em 1 João capítulo 1, verso 8 e verso 9. Então leia comigo essa passagem. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, meus queridos? Olha só que palavra maravilhosa para os nossos corações. Nós temos aqui o apóstolo João deixando um ensinamento muito interessante para a nossa vida. Ele diz o seguinte no verso 8: se nós afirmarmos que estamos sem pecado, nós enganamos nós mesmos e a verdade não está em nós. Isso porque tanto eu quanto você cometemos erros, cometemos falhas, cometemos pecado. Desde que Adão e Eva cometeram a primeira transgressão contra Deus, contra os mandamentos do Senhor, tanto eu quanto você fomos contaminados com essa natureza pecaminosa. Então, tanto eu quanto você vamos ter que conviver com essa natureza até a nossa morte. Tanto eu quanto você erramos e iremos falhar todos os dias de nossa vida. Todos os dias nós pecamos, seja em pensamentos, seja em ações. Nós pecamos e estamos separados da glória de Deus. É isso que diz Romanos 3:23. Mas Jesus morreu na cruz para nos oferecer o perdão através da confissão. E foi isso mesmo que João disse no verso 9. Ele diz o seguinte: se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos receber o perdão graças a Jesus Cristo, que morreu na cruz em nosso lugar. Através do seu sangue nós podemos ser purificados, mas isso só irá acontecer se nós confessarmos os nossos pecados a Ele. Todos os dias nós cometemos falhas, nós cometemos pecados. Por isso nós diariamente devemos confessar os nossos pecados perante o Senhor, para que Ele perdoe e nos dê a sua misericórdia. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós passamos por situações em que nós somos duramente acusados, sentimos um sentimento de culpa, um sentimento de vazio em nosso coração após cometermos o pecado. E o inimigo aproveita essa nossa situação de carência, essa nossa situação de culpa que nós estamos passando para nos acusar, para dizer que nós não temos mais perdão, que não tem mais jeito. Ele fará de tudo para que tanto eu quanto você nos afastemos da cruz de Cristo, nos afastemos dele para que nós não recebamos o perdão e a misericórdia. Ele sabe que se nós confessarmos nossos pecados, Jesus tem todo o poder pelo seu sacrifício para derramar misericórdia na nossa vida, para perdoar as nossas falhas e nossos erros. A nossa atitude após cometer o pecado mudará totalmente a nossa história. A palavra de Deus vai dizer para nós dois discípulos de Cristo, Pedro e Judas. Os dois erraram contra Jesus. Pedro negou 3 vezes e Judas o traiu por 30 moedas de prata. Os dois cometeram erros graves contra Jesus. Só que o futuro deles foi totalmente diferente. Pedro se tornou um grande apóstolo, enquanto Judas acabou tirando a sua própria vida. Mas por que eles tiveram futuros diferentes? Porque a escolha que eles fizeram após cometer o seu ato de pecado mudou completamente o desfecho da sua história. Pedro, após negar Jesus 3 vezes, a palavra de Deus vai declarar para nós que ele chorou amargamente. Pedro se sentiu completamente arrependido, mas Pedro ele não se afastou dos seus irmãos na fé. Pelo contrário, continuou buscando ao Senhor e ele estava com seu coração arrependido daquilo que ele havia feito. E por isso, Jesus o perdoou daquele erro, daquela falha que ele havia cometido. Mas Judas ele se recusou a se arrepender, ele ouviu a voz errada, a voz de acusação do inimigo, e acreditou que Jesus não tinha autoridade ou poder para derramar graça em sua vida. Dessa forma ele acabou tirando sua própria vida e o desfecho de sua história foi trágico. Pedro chorou amargamente depois de negar Jesus 3 vezes. E quem nos confirma isso é o apóstolo Mateus no capítulo 26, o verso de número 69 ao 75. Leia comigo o que está escrito. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse:
você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que criticavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. E aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém, meus queridos? Olha só, Pedro acabou de negar Jesus 3 vezes, depois de cometer aquele ato de negar ter conhecido seu mestre, que havia lhe confiado a mensagem do Evangelho. Pedro ele acabou se arrependendo profundamente do erro que ele cometeu. E muitas vezes na nossa vida, nós teremos também as 2 vozes e as 2 portas pelo qual nós iremos querer trilhar. Nós teremos a voz do Espírito Santo nos indicando o caminho que nós devemos seguir e a atitude que nós devemos tomar. Mas também nós teremos a voz de acusação do inimigo, dizendo que Jesus não tem poder para nos perdoar, que nosso pecado é imperdoável, que nós somos culpados, que nós somos os mais miseráveis a ponto de não poder receber o perdão de Deus. Judas ele ouviu essa voz. Infelizmente, o seu desfecho foi trágico. Mas Pedro ele ouviu a voz certa, a voz do Espírito Santo, e por isso, Pedro ele se arrependeu do seu pecado e Jesus derramou misericórdia na sua vida. E da mesma forma, meu querido irmão e minha querida irmã, nós temos essa oportunidade de ouvir essas 2 vozes após que nós cometemos o pecado. Muitas vezes nós deixamos que a culpa domine o nosso coração e o inimigo aproveita essa chance para derramar acusações na nossa vida, para derramar tentações na nossa vida, para que nós a cada vez mais nos afastemos dos caminhos do Senhor e não recebamos o perdão pela confissão de nosso pecado. Mas, meu querido irmão, deixe de dizer uma coisa para você: o sangue de Jesus é suficiente, o seu sacrifício foi suficiente para que você, através do arrependimento profundo e verdadeiro, receba o perdão pelos seus erros e pelos seus pecados. Deus conhece a sua natureza pecaminosa. Deus conhece que nós somos pessoas errantes, pessoas que erram, pessoas que falham. Deus conhece a nossa natureza e por isso Ele sabia que nós, pelo nosso próprio mérito, pela nossa própria dignidade, não poderíamos nos salvar. Por isso Ele enviou o seu Filho para que tanto eu quanto você pudéssemos ter a oportunidade de nos quebrantar aos seus pés e receber as suas misericórdias, sua graça em nossa vida. E o Espírito Santo, em todos os dias, tem nos aconselhado a nos arrepender e confessar os nossos pecados a Deus. Por mais que eu e você cometamos erros, a solução está em Cristo Jesus, no arrependimento profundo e verdadeiro. O problema é que muitas vezes, tanto eu quanto você endurecemos o nosso coração, nos sentimos orgulhosos e nos recusamos a quebrantar o nosso coração diante de Deus, muitas vezes por nos sentir sujos, por nos sentir indignos. Mas, meus irmãos, todos nós cometemos erros, todos nós somos pecadores, todos nós somos miseráveis, todos nós estávamos perdidos, mas Cristo nos encontrou e nos chamou para a sua maravilhosa luz. E a partir do momento em que você aceita essa maravilhosa luz verdadeiramente, agora você pertence a Cristo Jesus. E todas as vezes que você se arrepender, todas as vezes que você pecar, meu irmão, você tem um advogado fiel, Jesus Cristo, o justo, que intercede por você diante do Senhor, para que você, meu querido irmão, receba a sua graça e suas misericórdias todos os dias. A palavra do Senhor vai dizer que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor estão novas a cada manhã, por isso elas são infinitas. Elas não têm fim. Então, qual voz você está ouvindo em sua vida? Qual voz ou qual porta você tem seguido? Qual voz você tem aceitado na sua vida? Você tem aceitado as acusações do inimigo dizendo que você não tem perdão, dizendo que você é um miserável, que você não deve voltar para os caminhos de Deus, pois o Senhor não vai te aceitar? Ou você vai ouvir a voz do Espírito Santo que está te oferecendo um novo começo? A palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 6, verso 37, que aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu vou lançar fora. Então não importa como você está hoje, o
que importa é como você vai estar amanhã ou depois de ouvir essa mensagem, depois de ouvir essa palavra que o Senhor trouxe para a sua vida. Sempre há uma segunda chance para aquele que está em Cristo Jesus, para aquele que reconhece que Ele é poderoso e que o seu sangue tem a autoridade de nos purificar de toda injustiça e nos perdoar os pecados. Então, meu querido irmão, confesse seus pecados, não se atemorize com a voz de acusação do inimigo, mas volte-se para o caminho do Senhor, que Ele vai te aceitar, vai te transformar e você continuará caminhando por esse caminho da cruz que nos leva para a vida eterna, por esse caminho que não perece, por esse caminho que não é passageiro, mas pelo caminho que nós a cada dia vamos ser perdoados, porque nós cometemos falhas. E todos os dias o sangue de Jesus está nos purificando, para que tanto eu quanto você, quando formos chamados, estejamos na eternidade, louvando e engrandecendo o nome desse Deus que deu seu Filho em nosso lugar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Agora, meu Pai, nós reconhecemos nossos pecados, nossos erros, e estamos agora derramando os nossos pecados diante do teu altar, os nossos erros, nossas falhas. Todas as vezes, meu Pai, que nós transgredimos os seus mandamentos, nós entregamos o seu altar nesse momento, pois nós cremos que o Senhor é fiel e justo, o Senhor tem total poder e autoridade para nos perdoar os pecados. E nos ajude sempre, ó Pai, a ouvir a voz do Espírito Santo em nossa vida, para que nós continuemos esse caminho que nos leva à vida eterna e não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita, mas para que nós mantemos nosso foco em Cristo Jesus, para que dessa forma, meu Pai, por mais que a nossa vida esteja totalmente atribulada com essas tempestades, com as tentações, com essa natureza pecaminosa lutando dentro de nós, nós estaremos firmes no Senhor e a nossa carne irá ser derrotada pelo nosso espírito, que a cada dia mais tem sido fortalecido com as palavras que o Senhor tem trazido para os nossos corações. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, que bênção. Eu sou o pregador João Antônio e essa foi mais uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Eu peço a você que se inscreva no meu canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Deus te abençoe.